Boa noite. Boa noite. Quem for entrando aí vai me avisando se consegue ver, se consegue me ouvir. A live de hoje vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre a visão sistêmica da hierarquia, né? Que é uma das leis sistêmicas aplicada à nossa vida profissional. Então, como que a gente pode olhar a nossa vida profissional através desse olhar da constelação familiar sistêmica e focando, né, na lei da hierarquia, para que a gente possa ter aí um pouquinho mais de clareza, né, o quanto a gente inconscientemente ajuda ou atrapalha a nós mesmos quando se fala disso, né, de postura profissional, de postura consciente dentro do nosso ambiente profissional. Quem tá entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Me fala se é possível me ouvir bem, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Ok, vamos lá, vamos começar aí o nosso tema de hoje. E conforme o pessoal for entrando, vai acompanhando. Ah, queridos. E quem tiver perguntas aí, podem ir mandando, tá? Conforme eu for falando também, podem ir mandando suas dúvidas que eu vou aprofundando um pouquinho mais nesse tema, né? Muito bom, ok. Gratidão por estarem aqui comigo e me auxiliando aí também. Bom, a primeira reflexão que a gente pode trazer, né, dentro desse tema hierarquia, que é algo que eu falei já um pouco numa outra live que eu fiz. Quem não conseguiu acompanhar, tá salva aí também, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? E a lei da hierarquia ela é uma das leis que a teoria da constelação sistêmica nos traz, né? E nos ensina tanto sobre como entender essa função dessa lei, né? Mais uma vez, falando um pouquinho o que é lei, né? Existem leis que são leis universais, né? E várias técnicas e teorias se baseiam nelas, mas dentro da teoria sistêmica a gente trabalha com 3 leis, que é pertencimento, equilíbrio e hierarquia, né? E quando a gente estuda ali essa questão da hierarquia, a hierarquia nos traz a informação de que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, cada um tem o seu nível hierárquico. Dentro dos estudos a gente sempre olha muito para a questão familiar, né? Mas não é só na questão familiar que a gente aplica isso. E o que a gente traz aqui hoje, que eu venho trazer para vocês hoje, é dentro do contexto profissional, né? Na live que eu fiz, eu lembro que eu dei uma pinceladinha sobre isso e teve gente, né, falando, faz uma live só sobre isso, porque é bastante interessante para a gente se olhar, né? É claro que a técnica é maravilhosa para a gente fazer a terapia, né, se aprofundar no nosso conteúdo mesmo, mas quando a gente sabe um pouquinho da teoria, a gente mesmo pode se olhar e perceber aonde que a gente está contribuindo ou não para a nossa vida. Então, quando a gente fala ali da hierarquia, cada um tem o seu lugar, né? Vamos pensar principalmente em ambiente profissional, onde a gente fala que cada um tem o seu cargo, né? A gente pode pensar ali numa árvore genealógica, né? Quando a gente pensa em hierarquia, né? Onde cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua altura. E dentro dessa função, né, do cargo mais acima, do cargo intermediário, do cargo mais abaixo, dentro disso a gente já pode falar várias coisas, né? E eu quero que vocês também vão me trazendo aí o que vocês vivenciam, né, na profissão de vocês, no ambiente de trabalho de vocês. Quando a gente fala desse nível de hierarquia, né, onde tem os cargos, vamos dizer assim, a gente sempre traz a informação de que quem tá acima manda mais. Quem tá abaixo obedece mais. Na teoria, né? Na teoria é tudo sempre muito lindo. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai burlando essas leis, a gente vai... como a gente sabe, tem aí o famoso jeitinho brasileiro, né? Que as pessoas fazem coisas ali que não tá muito dentro da regra, né? Então, pensa, né? Eu vou trazer sempre reflexões para vocês, tá, gente? Pensa na sua vida e na vida das pessoas que você conhece, dos seus ambientes de trabalho pelos quais vocês já passaram, né?
Quantas vezes vocês mesmos ou as pessoas às suas voltas trocaram esse lugar, sabe? Tipo, do funcionário que quer mandar mais que o chefe, do chefe que não quer tomar a postura de chefe, larga tudo na mão das pessoas e seja o que Deus quiser. Então, manda quem pode, obedece quem tem boletos. Boa. Então, assim, é trazer essa consciência de hierarquia, né? Quem tá acima, quem tá no meio, quem tá abaixo, quais são as pessoas que estão no mesmo nível que eu, que têm o mesmo cargo que eu. E aí, quando a gente começa a reparar nisso, né, a gente começa a entender um pouco mais que... Jesus, pois é, Fabi, tem muita coisa pra gente falar aqui. Existe, claro, dentro do ambiente de trabalho, né, o mais ideal, vamos dizer assim, né, é que todo mundo tivesse uma comunicação mais adequada, mais funcional, e a gente sabe que nem sempre isso existe, né, é uma busca do ser humano ter uma comunicação mais funcional. E aí, quando a gente pensa que já existe uma dificuldade de comunicação que muitas vezes abrange muitas pessoas, e essas pessoas ainda saem, né, do seu posto, vamos dizer assim, do seu cargo, da sua função, ou para fazer mais do que deveria, ou para fazer menos do que deveria. Tudo isso interfere nessa lei da hierarquia, né? Então, assim, muitas vezes é difícil de dar conta porque a gente faz as coisas muito inconscientemente, sem perceber. Muitas vezes a gente faz coisas, né, e as outras pessoas também, que esconde, que fica por baixo dos panos, sabe? Então, assim, é muito de refletir e entender o que você faz na tua vida, né? Dentro da constelação a gente puxa muito pra gente mesmo, porque a constelação mesmo, ela traz a base do não julgamento, né? Então, claro, a gente olha para as outras pessoas e usa como referência, mas a ideia não é aqui ficar massacrando nossos colegas de trabalho. Ah, fulano isso, fulano aquilo. A gente olha para ter uma base de aprendizado mesmo, mas a ideia é sempre olhar para nossa vida e saber aonde eu posso aplicar a mim mesmo, tá? E aí quando a gente pensa, né, também nessa questão até de comunicação, né, e quem me conhece sabe que eu uso muito aqui a minha história para poder exemplificar coisas também, né. A Mirella do passado, ela não se comunicava tão bem, né, hoje eu tô no caminho de uma comunicação melhor, mas a Mirella do passado não era tão boa em comunicação, então eu percebo muitas vezes, né, que dentro da hierarquia profissional eu tinha muita dificuldade de me relacionar por causa da minha dificuldade de me comunicar, né? E é sempre importante lembrar que a gente tem um aprendizado que é a nossa base, que tá lá programada no nosso cérebro, no nosso inconsciente, e a gente leva essa programação para as outras áreas da nossa vida. Então, quando a gente aprende hierarquia, o nosso primeiro aprendizado não é dentro da empresa, não é dentro do ambiente profissional. Ele é lá na minha criação, ou no meu ambiente familiar, ou no lugar onde eu fui criada, se eu fui criada num orfanato, se eu fui criada numa tribo, enfim, né? Esse é meu primeiro referencial de hierarquia. E, na grande maioria das vezes, eu vou para minha vida profissional e levo esse referencial de hierarquia. E aí é muito comum, quando a minha hierarquia, a programação da minha hierarquia tá bagunçada, sabe? Lá onde eu aprendi a hierarquia, cada um não tinha muito o seu cargo, vamos dizer assim. Eu vou levar isso pra minha vida profissional também. Então é muito comum, né, que a pessoa que não aprendeu a respeitar as figuras de pai, mãe, as figuras que cuidaram, que criaram, ela vai pra vida profissional e ela também não sabe respeitar a figura de hierarquia, né? Quem tá acima. Também quem tá abaixo, enfim. E aí, voltando um pouquinho pra mim, né? Como eu tava falando pra vocês, eu tinha uma dificuldade de me comunicar. Então, a minha forma de lidar com hierarquia, por exemplo, não era saudável, óbvio, mas também não era das piores. Vamos dizer assim que eu tinha medo da hierarquia. Então, assim, eu ia pra vida profissional, as pessoas que olhavam pra mim entendiam, a Mirella tem um comportamento ok, a Mirella, né, é obediente, ela é educada, ela é funcional, ela faz um monte de coisa. Isso também era uma característica minha, né? Eu ia pra um ambiente de trabalho e eu queria dar conta de tudo.
né? E isso também é entender um pouquinho da função de hierarquia. Eu tô lá para dar conta do meu cargo, das minhas funções. Eu não tô lá para dar conta de tudo, né? E aí quando a gente vai trazendo mais esse olhar e fala, nossa, eu tinha comportamentos que, por mais que eram bem vistos, vamos dizer assim, né? Porque é lógico, quem não quer ter uma pessoa na empresa que faz tudo o tempo todo, né? Não era saudável para mim. Por mais que você tenha um funcionário que nunca desacata o chefe, né? E não é nem desacatar a palavra, mas é assim, nunca colocar a palavra do chefe em xeque, entende? Nunca contrariar. Isso é muito bom, o chefe gosta normalmente. Mas será que estava sendo uma relação saudável? Internamente não era, porque internamente eu não estava num movimento de respeitar a hierarquia em que eu estava inserida. Eu estava num movimento de ter medo daquela hierarquia, né? Então, olhar também o porquê que eu me coloco no lugar que eu me coloco, porque às vezes você tá até se colocando hierarquicamente no seu lugar e fazendo a sua função, mas qual é a parte saudável disso? Faz sentido você tá sendo aquele profissional como todo mundo quer, mas não pelo motivo de ser mesmo um bom profissional, mas por outros motivos, pelo motivo do medo, né, o medo de perder o emprego, enfim. Então, assim, olhar para todas essas questões, sabe? Aí eu vou trazer aqui para vocês e quero que vocês comentem aqui comigo, tá? Como que é a hierarquia do seu trabalho, né? Se você trabalha com equipe, se você trabalha sozinho, se você trabalha em empresa, se você é autônomo. Tudo isso muda nas funções de hierarquia, né? Se a gente pensar numa pessoa que é prestador de serviço, por exemplo, já é uma outra hierarquia, um outro tipo de hierarquia. Mas ainda assim ela tem um cargo específico, uma função específica, atividades específicas e também uma forma certa de saudável, né, de se colocar naquela empresa. Deixa eu ver aqui o que todo mundo tá comentando. Vamos lá. Eu sei que ainda tá muito no começo, mas daqui a pouco a gente vai começar a costurar tudo isso que eu tô falando, tá, gente? Achou o tema muito forte, Fabi. Pois é, mas é um tema forte mesmo. E eu acho muito legal dos temas fortes, que é pra dar um chacoalhão em todo mundo. Porque quando a gente se olha... Gente, vamos dar mão aqui. E é a verdade. Muitas vezes a gente aprendeu muita coisa de uma forma muito disruptiva. Então, quando a gente vai pra nossa vida adulta, a gente tem milhares de questões, sim. Tanto referente ao trabalho, como em todas as outras áreas da nossa vida. Então, às vezes os temas são fortes, mas se eu posso dizer isso pra vocês, acolham esse tema forte, essa chacoalhada forte, né? E se olha com carinho mesmo, sabe? Que é sempre pra um crescimento. Ó, o Tuco tinha que respeitar. Pois é. E não respeita pra ver, né? Mas é muito engraçado isso, né? Porque hoje a gente consegue olhar de uma forma, né? Hoje eu, pelo menos, consigo olhar dessa forma mais saudável, né? A questão do respeitar, a gente pode, por exemplo, como funcionário, questionar o chefe, né? Por que você acha que essa decisão é melhor? Por que você acha que dessa forma é o melhor jeito? Por que você acha que esse caminho é o melhor jeito? Eu tenho uma outra visão, eu gostaria de ser ouvida, né? Tudo isso não é falta de respeito. Mas em algumas cabeças, e na minha cabeça era assim, era uma falta de respeito contestar as pessoas. Aline, nossa, e vice-versa. Pois hoje sinto uma dificuldade em me comunicar em um nível mais hard. Pois é, Aline. E esse aprendizado que a gente teve da comunicação e da forma como a gente podia, né, se comunicar, e até isso vai mudando muito de geração em geração, né? Então, eu e a Aline, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. E a gente tinha uma outra educação, que a gente podia ou não questionar, né? Hoje, a educação das nossas crianças são diferentes, então tem uma liberdade maior de se questionar, né? E até ter um cuidado maior para esse questionamento não virar o jogo e mudar a hierarquia, que a gente sabe que em muitas famílias isso acontece, né? Como eu falei, a hierarquia, sabe, do funcionário querer mandar mais que o chefe, dentro das casas a gente tá vendo muito ultimamente as crianças mandando mais que os pais, e isso também é um perigo.
Ah, o Tuco, o trampo vira uma confusão afetiva e não uma relação efetiva. Pois é, exatamente. E aí, mais legal ainda é reforçar, né? Que a confusão, ela tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro. Então, enquanto eu não organizar a minha confusão interna, né? O que é a minha confusão interna? Entender de hierarquia, entender, por exemplo, da lei do equilíbrio, entender da lei do pertencimento. São leis que eu já falei na minha outra live. Quem não tava aqui, corre lá depois pra acompanhar. Tá aqui no Insta e tá lá no YouTube também. Então, quando a gente entende dessas leis, né, e assim, você pode entender disso fazendo uma constelação, e isso é muito legal. Quem tá aqui, acho interessante vocês buscarem um pouquinho mais disso para saber se faz sentido para a vida de vocês, tá? Mas mesmo que você não queira fazer uma sessão, quando você sabe dos princípios que regem aquilo, porque a constelação não é só uma técnica de terapia, ela traz um conceito, uma filosofia de vida mesmo. Então, quando você compreende essa filosofia de vida, você começa a entender que, querendo ou não, o que você faz vai agir na tua vida trazendo sintomas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da hierarquia, né? Pode ter pessoas rebeldes que falam, tô nem aí, vou mandar mais pro meu chefe mesmo e não tô nem aí. Tá bom, é uma escolha. Mas é importante lembrar que você está indo contra uma lei universal. E as leis universais que regem as relações, que são as leis que a constelação estuda, né? Elas regem as relações pessoais. Então, o que acontece? Sempre que eu estou indo contra uma dessas leis, eu vou criar sintomas negativos na minha vida. Então, e não tem como eu te falar certamente, tá? O que vai acontecer? 2 mais 2 é 4? Não é assim que funciona. Então, se você sabe que você está indo contra, ferindo a lei da hierarquia, por exemplo, no seu trabalho, que é o que a gente está falando hoje. Você sabe, você tem consciência disso, mas você não vai mudar seu comportamento. Não quero, não vou. Eu que escolho. Sim, é você que escolhe. Quando a gente pensa, né, num ciclo de vida mais saudável, num ciclo de vida de felicidade, de alegria, de abundância, de saúde, provavelmente o seu não vai ser tanto assim. Né? E é isso que a gente vê muito dentro das constelações, né? Quando a gente faz uma constelação, a gente vai entendendo qual que é a causa daquele sintoma, né? E aí, por exemplo, né, para trazer um pouquinho mais para vocês, porque eu sei que assim, para quem tá nesse meio, dentro da nossa cabeça aqui, tá tudo muito bem formadinho. Mas às vezes a gente vem trazendo conteúdo para vocês e fica conteúdo solto, que às vezes não dá para entender direito o que esse negócio todo que a Mirella tá falando, né? Então, quando eu abro um campo de constelação, por exemplo, que a pessoa me traz umas queixas, Mirella, tá acontecendo isso na minha vida, ou problema com dinheiro, ou problema de saúde, ou problema de relacionamento. Quando a gente começa a fazer o processo de constelação e vai chegando mais profundo nessa ferida da pessoa, a gente começa a entender, e a própria pessoa também, claro, toma consciência do quanto ela fere as leis. Então, ferindo lei de pertencimento, ferindo lei de hierarquia, ferindo a lei do equilíbrio, ela vai chegando naqueles sintomas que ela não queria. Problema com dinheiro, problema na profissão, problema de saúde física, problema de relacionamento pessoal, né? Então, é por isso que a gente, né, traz tanto isso pra vocês. Quem pode fazer constelação, gente, é um ambiente lindo, sabe? É um mergulho em si mesmo, muito profundo. Mas se você acha que, enfim, né, não é a sua busca, mas ainda assim você quer ter mais consciência das coisas que você faz, procura adquirir um pouquinho de conhecimento na área. E quando eu falo adquirir conhecimento, não é, vai fazer curso, vai estudar. Aqui na internet mesmo a gente tá cheio de material que traz muito conteúdo sobre isso. O Tuco aqui. Nunca curti hierarquia, sou muito arrogante para obedecer. Então, isso também é uma questão, né? Quantas vezes a gente aprende ou com as pessoas que nos criaram, ou com... Foi a nossa forma de aprender a reagir ao mundo, né? Às vezes a gente aprende vendo, né? E o visual que a gente aprende vendo dos adultos que nos criam é muito forte, tá? Mas muitas vezes a gente aprende comportamentos
que naquela situação e com aquela maturidade infantil que a gente tinha, aquele foi o comportamento que fez a gente sair daquela situação. E aí o cérebro registra informação. O comportamento deu certo, tô vivo, saí. Então a gente começa reproduzindo, né? E comportamentos de arrogância, por exemplo, é muito comum. Ou a gente aprendeu por experiência própria, ou a gente aprendeu vendo pessoas. E a arrogância, ela traz uma dificuldade muito grande da gente lidar no profissional, principalmente, né? Na verdade, em todos os setores da nossa vida. Mas afeta muito, né? E aí, essa dificuldade de obedecer, né? E de não questionar. E aí, mais uma vez trazendo, né? Também é algo que não está saudável. Por quê? É entender, né? É aprender, é sentir que eu posso questionar. Eu não preciso só obedecer o tempo inteiro. Mas é entender que quando alguém acima de mim tomou uma decisão, e mesmo com todo o questionamento, mesmo com reunião de equipe e tudo mais, essa decisão foi tomada, de alguma forma, tem que obedecer. Não tem muito jeito, não. Quem trabalha com equipe, me conta aqui mais ou menos como que é o relacionamento. E principalmente falando de vocês, tá, gente? Ah, Fabiola, aqui, ó, acho que tudo com jeitinho dá pra conversar e alinhar. Pois é. Isso é óbvio que é uma realidade. Aí a gente tem que lembrar também que é possível quando todos ou quase todos, né, que compõem essa equipe também pensam dessa forma, né? Porque, assim, muitas vezes, né, algum dos funcionários tem ali um equilíbrio emocional melhor, tem ali um alinhamento mesmo de discernimento, de consciência, de convívio, né, interpessoal, que é mais tranquilo, que consegue conversar, que consegue alinhar. Mas a gente sabe também que existem pessoas que não estão dispostas, né, a conversar. E até quando a gente pensa, né, na hierarquia, existem chefes que não estão dispostos a conversar, que eles têm clareza, que eles que mandam e funcionário que aceite ou peça as contas. Mas também tem pessoas que estão em outras hierarquias que também têm dificuldade, né, de conversar. Tem, por exemplo, funcionário que fala, não vou fazer isso, pronto, não vou fazer, mas espera aí, né, a gente decidiu isso, todo mundo junto na equipe, tá? Não, mas eu não vou fazer. Então, assim, muitas vezes, sim, dá pra conversar e alinhar, mas se todo mundo tiver aberto também a essa possibilidade, né? Aline, sou gestora em uma empresa grande, porém quando eu vou me comunicar no nível de vice-presidência para cima, tenho grandes dificuldades. Ah, pois é. E tem muitas diferenças também dos porquês essas dificuldades se apresentam, né? E aí também vou trazer um outro contexto também que fala já de hierarquia, né? Que é também olhar para os funcionários que já passaram pelaquela empresa, né? Em todos os cargos que sejam, e já não estão mais ali. Isso também faz diferença, né? Então, por exemplo, né, o caso da Aline, ela é gestora numa empresa e ela tem dificuldade até de conversar com quem está mais acima dela, né? Muitas vezes tem essa dificuldade dos cargos, né, que estão acima ou dos cargos que já estão na empresa, de olhar para os cargos que estão abaixo, de ouvi-los, de respeitá-los, e também de acolher aquilo que já se foi. Assim como também tem dificuldade de funcionários novos que está entrando de ser acolhido pela equipe que já está lá, né? E aí eu vou trazer um pouquinho mais de um contexto aqui que eu vivi até há pouco tempo atrás, né? Nós estávamos numa equipe, né, onde entrou mais uma pessoa, só que para essa pessoa entrar, uma pessoa querida da equipe teve que sair. Então, quando essa pessoa chegou, a equipe ainda estava machucada, teve dificuldade de acolher o funcionário novo. Esse funcionário novo se sentiu não pertencente, se sentiu, né, não visto pela equipe, não acolhido, e teve os comportamentos que para essa pessoa era o coerente, e pra gente também, a gente estava se sentindo desrespeitada pelo funcionário novo, porque o funcionário novo chegou e queria mudar todo o contexto que a gente trabalhava, sendo que ela não tinha nem cargo para isso, né? Então, assim, percebe como a questão interna e emocional de cada um interfere demais na relação profissional.
né? Por mais que a gente fala muito, amigos, amigos, negócios à parte, né? Aqui a gente tá aqui para trabalhar, não para fazer amigos, enfim. Tem várias coisas que a gente usa dentro de uma empresa, mas a nossa situação emocional conta muito pra gente ter um comportamento ali equilibrado ou não, né? E aí vou trazer também mais um pouquinho dessa reflexão para vocês. O quanto vocês percebem no ambiente profissional de vocês hoje e ambientes que vocês já passaram também, essas questões, sabe? De respeito e de acolhimento por quem já saiu, né? Porque se a gente parar pra pensar, a empresa é o que é hoje, porque aquelas pessoas que já saíram também trabalharam aqui. Elas também ergueram essa empresa. E aí, quando a gente olha a partir desse conceito, opa, peraí, é verdade. Por mais que talvez teve funcionário que foi mandado embora porque não era bom o suficiente, enfim, não importa o motivo. Todas as pessoas que passaram por essa empresa ajudaram a empresa a estar aqui onde ela está hoje. Então precisam ser olhados e ter um nível de gratidão para com aquilo, né? Eu lembro nessa última empresa que eu comentei aí com vocês, que uma vez, né, uma gestora chegou pra gente e falou assim: vocês não sabem o que era isso daqui há 15, 20 anos atrás. E aí, de fato, né, deu um choque assim, nossa, é verdade. A empresa mudou muito, a estrutura física mudou muito, o número de funcionários mudaram muito. Então, não é só olhar para trás e achar que quem já saiu não fazia um bom trabalho lá dentro, né? Assim como nós, se a gente parar pra pensar, né, pessoas que passaram por várias empresas, eu passei por várias empresas. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu fiz um bom trabalho em cada empresa que eu passei. Eu não fiquei ou porque eu não quis, ou porque pra empresa já não valia mais a pena me manter, e tá tudo certo, né? Deixa eu ver os comentários de vocês. Tragam as reflexões aí pra mim. Comunicação é a alma do negócio. Opa, com certeza. Olha a linha aqui. Hoje a empresa exige que você questione o chefe. Pois é. É uma nova forma, né, de pensar, né? De mesmo trazer para a realidade que o funcionário ele não é só o burro de carga, né? Que só faz, que só cumpre, né? Ele é também alguém que pensa e que tem ideias, às vezes, muito grandes que não são ouvidas. A vida não tá nem aí para minhas vias, eu fui aprendendo na força. Pois é. Pois é, e a gente vai se colocando em cada buraco, né? Até aprender na força. Então, ó, como a Aline comentou, né? Não é só a falta de respeito, é a falta de confiança também. Sim. E isso também tá muito atrelado a outras questões, né? Por exemplo, pessoas que às vezes chegam recém-formadas, às vezes não têm o devido respeito por achar que, uma pessoa que acabou de se formar, não tem curso, não tem nada e já quer vir falar alguma coisa, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né, de acolher o funcionário novo também. E é como eu falei, até porque às vezes o funcionário que saiu antes dele era alguém querido da empresa, né? São várias questões que fazem a gente reagir, né? Chayane, linda. O Theo acho que manda em mim. Pois é. E se a gente não coloca isso nas crianças desde cedo, né? Elas têm clareza que elas mandam mesmo. Consultoria sistêmica para quem é empreendedor. É fantástico, gente. O Tuco faz esse trabalho. Segue ele lá também, viu? Então, a figura do chefe é bem demonizada mesmo na nossa cultura, infelizmente, né? Mas isso também tem muita relação, né, com o quanto a gente aprendeu da hierarquia no nosso primeiro aprendizado de hierarquia, né? O quanto isso mexeu positivamente ou negativamente com a gente. O João, sempre tive a postura de abaixar a cabeça para minha liderança. Sei como é. Essa postura mudou pouco a pouco, dos anos pra cá, mas ainda percebo muito passivo em muitas situações.
é algo que eu percebia em mim também, sabe? E eu percebia que, assim, e olhando mais, assim, para os últimos, né, empregos em equipe, porque, óbvio, né, os primeiros empregos em equipe, eu era muito imatura, né, mas olhando, né, de uns tempos para cá, das últimas empresas que eu trabalhei, eu também percebia isso, sabe? As poucas situações que eu me colocava, né, da forma de, olha, eu tenho uma ideia diferente, posso te falar? Pra gente ver se faz sentido, se a gente vê um caminho do meio entre a minha ideia e a sua, tal. Eu sempre era muito bem recebida, né? Então é muito interessante isso, porque a gente começa a perceber que a gente vai mudando a nossa postura e não tem aquele lobo mau que vai comer a gente, não. Tá tudo bem, né? A gente sabendo, né? Claro, se colocar, contestar, enfim. É como a Aline colocou lá em cima, né? Hoje é bem visto isso, né? O funcionário que vem e traz as suas ideias. Então isso, graças a Deus, vai mudando um pouco, né? Tanto no ambiente todo de trabalho, vai mudando dentro da gente também. A gente vai se colocando mais e tendo um reforço positivo, né? Olha, eu fui ouvida, olha, a minha ideia foi bem aceita, né? Talvez vão fazer a minha ideia, talvez não vão fazer a minha ideia, mas me falaram que minha ideia tem coerência, que tem validade, né? Então, são essas experiências que vai mudando aqui dentro da gente. A gente vai vendo que não é só aquilo que a gente aprendeu que é real. Existem outras realidades também que são mais saudáveis. E aí também ainda, né, dentro disso, dessa situação. Eu sei que eu mudei muito com terapia. Mudei muito, muito mesmo, e continuo mudando a cada dia. Mas eu também percebo em mim que pra mim, e dentro da minha profissão também isso cabe, né? É muito mais confortável pra mim o trabalho sozinha, sabe? Ou o trabalho com parcerias, onde eu não tenho uma equipe. Eu percebo isso muito em mim, sabe? É algo que eu trabalhei bastante no meu último trabalho em equipe. Mas eu percebo que, assim, se eu tenho essa possibilidade do meu trabalho individual, e eu gosto muito do meu trabalho individual, eu pensei, é isso que eu vou dar mais atenção, para que isso cresça mais. Olha que legal que o João colocou também, né? Que o relacionamento com quem é do mesmo nível de hierarquia é mais saudável, né? O problema é quem tá acima. E isso vem muito da nossa aprendizagem infantil também, né? O quanto a gente teve, né, um bom relacionamento, ou o quanto a gente soube se relacionar melhor e se impor melhor na nossa relação de irmãos, né? Irmãos e primos, normalmente, sabe? Quando você fala, todo mundo criança aqui, a gente consegue se relacionar melhor do que as ordens que vêm de cima. Isso também afeta quando a gente vai para a vida adulta, de se relacionar melhor, sabe? Com a nossa linha, com todo mundo que tem o mesmo cargo que o nosso, né? Aí um dos fatores que a gente precisa também ficar atento, né? Porque isso também altera, tá? A gente fere leis. Como é que a gente fere leis baseado nisso? Né? Que pode ser um grande perigo. A gente se dá muito bem com os nossos irmãozinhos, né? Que são aquelas pessoas que têm o mesmo cargo que a gente. Só que a gente tá lá metralhando quem tá em cima. Isso é algo que às vezes acontece mesmo, porque às vezes a gente tá irritado com algumas coisas, enfim. Mas é algo de ter cuidado. Por quê? Porque eu estou ferindo outra lei, que é a lei do pertencimento, que também já falei lá na outra live, quem não acompanhou tá lá. A lei do pertencimento é saber que cada um pertence, todo mundo tem o direito de pertencer, querendo eu ou não, gostando eu ou não. E aí quando eu critico a pessoa que tá naquela outra função hierárquica, eu estou ferindo a lei do pertencimento também, né? E criticando, né, o que a pessoa faz, julgando o que ela faz. E mesmo que eu não concorde com os comportamentos e as decisões, se eu faço esse tipo de julgamento, e é muito comum, né? Porque aí quando eu tô de mão dada com meus irmãozinhos, pra eu criticar quem tá em cima é muito fácil. Eu tô ferindo uma outra lei. A Ju aqui, ó, sou coordenadora da minha equipe, mas muitas vezes meu chefe passa por cima de mim sem conversar, pois é. O machismo, opa, com certeza, né, Ju? Tá bem presente também no ambiente profissional,
né? E o quanto muitas vezes, né, o que a gente tá falando, aqui tem a equipe dela, aqui tem ela, e depois tem o chefe dela. Então o chefe passa e vai tratar com a equipe sem falar com ela. Então isso também ferir a lei da hierarquia, né? No caso, não é a Juliana que tá ferindo a lei da hierarquia, é o próprio chefe dela. Mas isso também reverbera dentro dela, né? Porque passaram em cima da palavra dela, da ordem dela, né? A questão do machismo, né? Talvez se fosse um outro homem no seu lugar, Ju, será que o seu chefe faria a mesma coisa? Reflexões. Rosana, querida, sempre tive muita dificuldade com hierarquia, não questionava nada, não reclamava. Isso tudo ia acumulando e saía. E a saída era sair do trabalho. Errou. Nossa, eu me identifico muito com isso, viu? Principalmente nas épocas onde eu tinha menos maturidade, né? A Mirella ali na adolescência e na fase ali de adulto jovem, né? A minha dificuldade de lidar com a hierarquia, de me posicionar, de falar, era tão grande que eu só até chegar ao ponto que eu pedia conta. Ai, Mirella, mas você é uma tão boa funcionária, por que você tá saindo? Lógico que eu sou uma boa funcionária, eu fico quieto o tempo todo e faço tudo que me mandam, mas não era saudável pra mim. Eu tava acumulando um monte de coisa que não era saudável pra mim, e pra mim a única saída ali era pedir as contas e sair de lá. Eu já não tinha mais uma possibilidade de falar assim, se melhorar tal coisa pra mim, eu fico. Porque eu tava tão entupida ali emocionalmente com as minhas questões que eu não sabia expor, né? E mais uma vez é importante lembrar, o erro é só do outro? E o meu erro? De não saber falar, olha, assim não tá bom pra mim, assim eu não quero, isso daqui é muito, eu faço só o que eu dou conta. É muito fácil a gente jogar culpa só nos gestores da empresa, né? Mas entender que eu também tenho culpa por tudo que eu passei. Um pouquinho, sim. Hoje em dia eu não sou tão passiva assim, pois é. É aprendendo, né? A gente vai na caminhada da vida e vai aprendendo que do jeito que tava, não tava bom, né? E eu tenho aqui também familiares queridos, minhas irmãs, minha mãe, que também percebem isso em mim, que hoje eu não sou tão passiva quanto eu era, né? E aliás, eu me percebo muito que eu não sou mais tão passiva quanto eu era. Aliás, hoje eu acho que eu sou bem pouquinho de passiva. Ai, que delícia ter vocês aqui. Gente, muito, muito obrigada, viu, por estarem comigo. E aí eu quero também trazer um exercício aqui com vocês, né? Que é através das cartas associativas. Quem já me segue, já viu elas por aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho delas, né? O que são as cartas? Eu tenho vários conjuntinhos de carta aqui. Quem até já fez terapia comigo sabe como é. E a ideia da carta, a carta ela não tem um significado em si, tá? Ela só traz uma imagem. E aí a gente olha para essa imagem e tenta entender um pouquinho através da nossa vivência, tá? Então, não tem certo e errado. O que eu vou fazer aqui com vocês hoje é mostrar um pouquinho de como funciona isso. Então, eu vou escolher uma carta aleatória e aí a gente vai olhar para essa carta. E aí o meu convite de hoje é olhar para essa carta bem baseado no tema do que a gente está falando, né? Sobre nossa vida profissional, sobre a hierarquia dentro da nossa vida profissional, sobre como essa imagem reverbera para você dentro do seu contexto, né? Por isso que a gente fala que não tem certo e errado. Uma imagem para mim significa uma coisa, uma imagem para você significa outra coisa. E aí eu quero que vocês reflitam comigo e compartilhem aqui nas mensagens também, tá? O que pra você significa essa imagem, pensando na sua vida profissional, na forma como você se coloca profissionalmente. Opa, vamos lá. Essa carta aqui que saiu do montinho que eu embaralhei. Pensando em vida profissional. Pensando também em hierarquia, né? Que é o tema do que a gente está conversando hoje. O que pra você
reflete isso daqui internamente. Muito interessante, né? Olhando essa carta aqui, eu vou falar um pouquinho de mim, tá, gente? Enquanto vocês escrevem aí também, tá? Eu vejo, por exemplo, né, tem uma criança, eu acho que é uma criança, né? Uma criança no balanço, uma criança no escorregador. Essa carta me traz a ideia de que cada um está num espaço. Pra mim, me traz até uma ideia positiva, sabe? Tipo, você que é do balanço, fica no balanço. Você que é do escorregador, fica no escorregador, né? E não é que essas funções não possam ser trocadas, por exemplo, porque quando a gente é criança, a gente troca, né? A gente brinca um pouco no escorregador, depois brinca um pouco na balança. Mas me traz muito essa ideia, essa sensação, sabe? De que cada um faz a sua parte dentro do contexto. Tem que respeitar a ordem de chegada no playground. Boa! Exatamente, exatamente. Então, esse é o jogo mesmo, sabe? Das cartas. A carta em si, ela não tem um significado exato, né? Mas ela traz uma mensagem e essa mensagem eu trago para o tema que a gente está trabalhando do dia, né? Então, essa mesma carta em outros contextos significa outras coisas, né? Para outras pessoas. Me fala aí, pessoal, o que vocês enxergam nessa carta, né? Por exemplo, né? Pode ter pessoas que falam assim, eu olho essa carta e eu acho que tem pessoas que levam o trabalho como forma de brincadeira. Assim como pode ter pessoas que olham essa carta e falam assim, o meu trabalho pra mim é algo que me preenche, me traz alegria e aí me traz muita diversão. Carol, pensei em duas coisas. Me traz a ideia de exercer aquilo que ama, de ser feliz com a profissão escolhida e também a ideia de imaturidade. Pois é, né? Falta de experiência. Exatamente. A Camila, estar em um lugar querendo estar em outro. Pois é, gente. Olha que gostoso, né? Essa troca aqui entre a gente, porque cada um vê uma coisa dentro de uma mesma imagem. E isso vai enriquecendo os nossos olhares, né? O que vocês falam aí nas mensagens, pra mim, tem muito sentido. Muito sentido. Tanto pra minha própria vida, né? Como reflexão mesmo. Sabe? Olhar, postura. Né? Falando, por exemplo, como a Carol falou, né? Sobre maturidade. Quantas vezes eu, Mirella, e eu já até comentei aqui nessa live mesmo, né? Do quantas vezes eu fui muito imatura nos meus processos profissionais, né? Nos meus ambientes profissionais. Para quem tá entrando aí agora, essa live hoje a gente tá falando sobre a visão sistêmica de hierarquia dentro do ambiente profissional, né? E o trabalho com as cartas associativas é para trazer uma visão pessoal sua. Então, assim, o que você, olhando para essa carta, associa à sua vida profissional. E aí a gente já teve aqui alguns comentários que eu achei muito interessante, que são muito válidos também para mim. Olha, a Ju colocou, subir no escorregador. Nossa, que dedicação. A gente pode até associar, por exemplo, a figura do escorregador como algo mais alto, né? Como cargo mais alto, como se esforçar para estar em cima. Pois é, se não quer brincar, não desce pro play. Pois é. Lembrei daquelas crianças que vai pro parquinho e fica no cantinho. E muitas vezes eu era uma delas, hein? Pois é. É muito interessante, né? Quando a gente olha a partir desse aspecto, assim. Que dentro de cada um de nós tem algo muito diferente. Sim, todos fomos imaturos um dia, tudo é aprendizado. Pois é. E sabe uma outra reflexão que me trouxe também? Que é nessa idade aqui, né? Nessa idade infantil, que a gente associa, a gente assimila e a gente aprende tanta coisa que a gente leva para nossa vida
que a gente leva pro resto da vida mesmo, né? E quando eu vejo até, né, duas crianças brincando no parquinho, que não sei, mas no meu ponto de vista parece uma brincadeira saudável, me traz a ideia também de levar coisas saudáveis para a vida adulta, sabe? Como ao mesmo tempo também, ai, uma mesma cabeça pensa muito. Eu consigo ver também essas duas crianças, cada uma no seu canto, sem interagir. E aí também me traz a ideia da falta de interação dentro da dinâmica profissional, de cada um tá fazendo só a sua função sem interagir, sabe? Muito interessante. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Pois é. E aí eu tenho aqui também um outro plus desse jogo de baralho, que eu vou colocar aqui pra vocês também, pra gente refletir mais um pouquinho, tá? Ele é um jogo que vem dois decks de cartas, né? Então vem a carta das imagens e vem um deck que é carta de palavras. E aí eu vou associar aqui também uma palavra pra gente refletir. Olha, intimidar. Aí a gente traz uma nova reflexão para esse conjunto, porque agora a gente tem uma imagem e tem também uma palavra. Intimidar. Eu não sei vocês, mas eu fui uma pessoa que, na maioria dos meus ambientes de trabalho em equipe, eu fui uma pessoa muito intimidada. Muito intimidada. E aí, mais uma vez, né, eu trago essa consciência de que era uma questão minha, né? Não é só uma questão do outro, né? Quando eu lembro, sabe, das situações onde eu me sentia muito intimidada, se eu olhar só a postura da pessoa, nem era pra me intimidar. Mas dentro de mim, eu já tinha enraizado a sensação de ser intimidada. E por isso eu projetava no comportamento das pessoas que elas estavam fazendo de propósito para me intimidar. O João colocou, todo playground tem um bullying. Pois é. Sempre tem alguém que se sente ameaçado pela nossa presença. Exatamente. E até isso, né? Quando eu trago esse contexto para mim, que eu me sentia intimidada, hoje eu trago também para minha consciência o quanto os meus comportamentos, a minha forma de falar, também intimidou outras pessoas. Porque antes, gente, juro pra vocês, viu? Eu achava que eu era um alecrim dourado. Oh, meu Deus! E depois eu fui percebendo ao longo da vida que eu tenho uma potência muito forte, a minha voz é muito forte, comunica, a minha postura tem uma comunicação muito forte. Então hoje eu consigo perceber também o quanto eu intimidei pessoas, mesmo sem querer. Olha que interessante, ó, como superou a intimidação coletiva. Então, são vários conceitos que a gente precisa olhar para isso, sabe? E eu acho que talvez para isso seria até legal uma sessão individual para ir mais a fundo, sabe? Mas isso também tá relacionado, tá? A questão da intimidação com quanto você permite, o quanto para você é saudável estar nesse lugar e por que você não procura outro lugar para estar. São vários aspectos para ser olhado com muito cuidado, sabe? Artifícios para mudanças de energia negativa, para o bem coletivo social. Faz sentido também, tá? Faz sentido sim para ser olhado tudo isso. Paulinha, a live vai ficar gravada assim, querida. Depois corre lá pra conferir, tá bom? Mais alguém quer compartilhar? Mais alguém teve uma percepção diferente? Quando a gente junta aqui com a palavra, eu acho muito interessante, porque quando a gente olha só a imagem, traz várias informações. E quando a gente junta uma palavrinha, traz mais um monte de informações, né? Mais uma vez, bullying nos dias atuais. Pois é, exatamente. E aonde começa, né, o bullying? Aonde começa os comportamentos e a sensação de ser intimidado? Na infância. Exatamente. E se a gente não cuida,
tudo que a gente vive na infância, que a gente não cuida, a gente leva pra vida adulta. Pessoal, nossa, como foi gostoso estar aqui com vocês. Como foi gostoso, a gente tá chegando ao fim aqui. Tá dando o nosso horário. E mais uma vez trazer um pouquinho aí pra vocês, tanto de teoria, né, para que vocês possam olhar para a própria vida e perceber, nossa, quais são os meus comportamentos que tá dentro do que é mais saudável, do que tá dentro do que não é saudável, né, trazer um pouquinho do meu trabalho, que eu amo fazer as constelações com as cartas, e elas são muito únicas, né, pensa que assim, num jogo de várias cartas. Olha isso daqui, ó, quanta carta tem aqui. E esse é só um dos jogos que eu trabalho. A gente tira cartas que pega, né, na ferida emocional de cada um. E é aquilo que a gente trabalha dentro da sessão. Trazendo mais um movimento de cura emocional, de cura interna mesmo. Para todas essas questões, por exemplo, como a gente abordou aqui. E quando a gente trabalha essa cura interna, né, de resgatar e de transformar aquelas feridas da nossa criança, a gente para de projetar isso na vida adulta. Então a gente para de projetar no nosso profissional, na nossa equipe, no nosso chefe, no nosso cliente. Eu não sou taróloga, tá? As cartas que eu trabalho são cartas terapêuticas de projeção. Então não são cartas que fazem uma projeção de algo que está por vir, tá? São cartas que levam você para mergulhar dentro de você e entender o que está aí dentro de você que está causando os sintomas que você tem na sua vida hoje. Numa pegada bem de terapia mesmo, tá? Eu sou psicóloga de formação, trabalho com a psicologia e também trabalho com terapias integrativas, a constelação é uma delas. Também trabalho com reiki, com theta healing, com barras de axis, enfim, mas várias outras que vocês vão encontrar também ali no meu perfil, tá? Quem não me segue, quem não me conhece, quiser seguir, acompanhar meu trabalho, eu tô sempre postando alguma coisa, sempre referente em autoconhecimento, em cura emocional, em equilíbrio emocional, em relações interpessoais. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo, gente, de verdade, foi muito bom estar com vocês. Eu agradeço muito não só o tempo que vocês dedicam aqui, mas a participação, porque a participação de vocês é o que me move para estar aqui, conversando mais com vocês, trazendo mais coisas para vocês, tá? E muito obrigada. Quem quiser saber mais informação, manda mensagem. Quem quiser conversar, só trocar ideias, manda mensagem também. Tô aqui para isso também, tá bom? Um beijo enorme. Até a próxima.